Olá, hoje a gente mergulha num desafio bem interessante, eu diria. Como é que textos bíblicos tão antigos, sabe, escritos em culturas que, nossa, nem se comparam com a nossa, como eles ainda podem ter um significado prático, aplicável para a gente hoje? Exato. Não é só entender o que o autor quis dizer lá para aquele povo, né? A grande questão é qual a ponte, como essa mensagem atravessa o tempo e fala com a gente aqui e agora. É isso. E para essa nossa exploração de hoje, a gente está se baseando em alguns materiais de hermenêutica avançada. Fontes que tentam ir além da leitura mais óbvia, sabe? Que buscam métodos mais, digamos, rigorosos para aplicar a Bíblia. Métodos que ajudem a gente a ser fiel ao texto original, né? Isso. Fiéis e, ao mesmo tempo, relevantes. Sem cair naquela de inventar símbolo onde não tem, ou de olhar para a Bíblia só como um livro de história antiga, interessante, mas distante. Qual a ponte, como você disse? Pois é um dilema central da hermenêutica, na verdade. Como que leis, histórias de milênios atrás podem, de fato, instruir, corrigir a gente hoje? Sem a gente distorcer o que o autor queria dizer originalmente, ou simplesmente ignorar que o mundo mudou, né? É uma corda bamba mesmo. Vamos começar então pelas narrativas. Elas ocupam um espaço enorme na Bíblia. E as fontes que a gente consultou são claras. Só contar a história de novo não adianta muito para a aplicação hoje. Sim, houve tentativas no passado, né? Alegoria, por exemplo. Buscar significados escondidos nos detalhes, principalmente no Antigo Testamento. Mas isso se mostrou complicado. Muitas vezes acabava sendo muito subjetivo, cada um via uma coisa. Exato. Então, qual seria a alternativa que esses materiais mais recentes propõem para lidar com as narrativas? A proposta principal que aparece é o que chamam de dedução de princípios. A ideia, assim, não é inventar um significado novo. É descobrir, sabe, desenterrar os princípios. Princípios espirituais, morais, teológicos, que já estavam ali, implícitos, que o autor bíblico, guiado pelo Espírito, queria comunicar através daqueles fatos históricos. Ah, interessante. Então, parte-se da ideia que a história não está lá só por acaso, que ela foi registrada para ensinar algo mais duradouro. Exatamente, essa é a premissa. Que há um propósito didático ali e veja, isso é diferente da alegoria que meio que impõe um símbolo de fora, né? E também é diferente da desmitologização, que chega a negar que a história aconteceu daquele jeito. Entendi. A dedução de princípios respeita os fatos históricos, mas pergunta, tá e daí? O que a gente aprende com isso para a vida? Além daquele contexto específico. Isso, mas para fazer isso bem feito, claro, exige o mesmo trabalho sério de interpretação que qualquer outro texto bíblico. Analisar o contexto histórico, cultural, para quem o livro foi escrito, qual o propósito, o que aquela passagem significou para os primeiros ouvintes. Primeiro entender o sentido original. Certo. Sem a base do que significou lá, a gente não pode deduzir o que significa aqui. Precisamente. Primeiro a exegese cuidadosa, para depois, a partir daí, articular esses princípios que a história exemplifica. Princípios que podem ser atemporais. Ok, vamos tentar desembrulhar isso com um exemplo. As fontes usam uma história de Nadab e Abiú, lá em Levítico 10. É curta, meio chocante, né? E tem aquele mistério do fogo estranho. Sim, é um ótimo exemplo. Resumindo muito a história, o sacerdócio de Arão e seus filhos tinha acabado de ser inaugurado. Tudo super solene, Deus até acendeu o fogo do altar milagrosamente. Aí logo em seguida, Nadab e Abiú, dois desses filhos sacerdotes, pegam seus incensários, colocam um fogo estranho, quer dizer, um fogo não autorizado, e vão oferecer incenso. E a consequência é drástica. Imediata e fatal. Fogo de Deus consome os dois. Aí Moisés reage, proíbe o luto tradicional para Arão e os outros filhos, e Deus mesmo entra na conversa e dá ordens diretas a Arão. Sacerdote não bebe antes de servir, tem que saber diferenciar santo e profano e ensinar o povo. Uau, pesado. E o que os materiais conseguem extrair daí para nós, hoje em dia, usando essa tal dedução de princípios? Bom, analisando o contexto todo,
o perigo constante de misturar a adoração a Deus com práticas pagãs que existia ali, o fato de ser o primeiríssimo dia do sacerdócio, ou seja, as ações deles criariam um precedente. E a teologia por trás do fogo estranho, que provavelmente significam uma iniciativa humana, algo não ordenado por Deus na adoração, talvez ofereceram na hora errada ou com o fogo da fonte errada. Uma espécie de eu faço do meu jeito. Exato. Uma adoração de iniciativa própria, como diz Moisés no verso 3, que falhou em santificar a Deus. E a proibição do álcool logo depois sugere que talvez estivessem embriagados, mas o texto não afirma isso diretamente. A lição principal parece ser sobre a diferença crucial entre o que é santo, o que Deus ordena, e o profano, as nossas iniciativas na adoração. E quais princípios atemporais as fontes deduzem disso? Olha, alguns bem fortes emergem. Primeiro, Deus é quem inicia a graça, o relacionamento. A nossa parte é responder, aceitar, não tomar a frente. Segundo, líderes espirituais têm uma responsabilidade enorme de ensinar corretamente sobre a salvação pela graça e sobre essa distinção clara entre o sagrado e o profano. E terceiro, agir como o iniciador na relação com Deus, especialmente quando se está numa posição de exemplo, atrai a desaprovação divina. A gente se aproxima de Deus pelos meios que Ele estabeleceu, não inventando os nossos. Faz todo sentido. É uma inversão perigosa mesmo, essa de querer ditar as regras para Deus. E as fontes comentam que uma mesma história pode render vários princípios. Mencionam Gênesis 3, a tentação. Sim, Gênesis 3 é outro caso clássico que as fontes analisam. E ali, a dedução de princípios revela algumas táticas de tentação que, nossa, parecem se repetir ao longo da história. O material destaca pelo menos 5 dinâmicas interessantes. Primeiro, a tática de maximizar a restrição. A serpente foca a atenção da Eva na única árvore proibida, ignorando todas as outras que eram permitidas. Faz parecer que Deus proibiu quase tudo, né? É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore? Ah, o foco no não pode. Ignorando o pode. Esperto. Qual a segunda? Segundo, minimizar as consequências. A negação direta do aviso de Deus. É certo que vocês não morrerão. Faz o pecado parecer bem menos grave do que realmente é. Tipo, não dá nada. Isso. Terceiro, dar um novo rótulo à ação. Reenquadrar a desobediência como algo positivo. Não é pecado, é busca por conhecimento, é querer ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Tira a etiqueta de errado e bota uma de crescimento pessoal. Maquiar o erro. Quarto, misturar o pecado com a beleza, com o que é atraente. A árvore era agradável aos olhos. A tentação nunca vem feia e dizendo sou má. Ela apela aos nossos desejos, aos sentidos. E a quinta dinâmica? A quinta é levar a uma má interpretação das intenções de Deus. Eva acaba aceitando a análise da serpente e, ao fazer isso, implicitamente chama Deus de mentiroso e acredita que a serpente se importa mais com o bem-estar dela. Aceitar a tentação envolve aceitar a visão distorcida que o tentador oferece da realidade e de Deus. Nossa, é impressionante mesmo. Maximizar a restrição, minimizar a consequência, rebatizar o erro, usar a atração, distorcer a imagem de Deus. Parece um manual, né? E como isso ainda funciona hoje? Funciona demais. Por isso a dedução de princípios é útil aqui. Ela permite ver esses padrões, mas as fontes também dão diretrizes para usar esse método com responsabilidade, né? O foco tem que ser em princípios que sejam realmente implícitos no texto e aplicáveis de forma transcultural. O significado tem que vir da análise histórico-gramatical, da intenção do autor e não da nossa cabeça. Tem que ser consistente com o resto da Bíblia, claro, e é importante diferenciar. Um princípio pode ser normativo, vale sempre, ou apenas descritivo. Descreve o que aconteceu ali, mas não é uma regra universal. E aquela ideia de um significado, múltiplas aplicações. Isso. Gênesis 3 escreve aquela tentação específica. O significado é aquele.
mas a aplicação pode ser mais ampla. Podemos aprender sobre as dinâmicas da tentação em geral, mas sem dizer que toda a tentação vai seguir exatamente aqueles 5 passos, por exemplo. A aplicação tem que derivar do significado original. Ok. Acho que ficou mais claro como lidar com as narrativas. Mas e os mandamentos diretos? A Bíblia está cheia deles. E alguns, sinceramente, são muito datados, né? As fontes até citam exemplos que sempre geram debate. O ósculo santo, o beijo santo que Paulo manda dar, o véu para as mulheres em Corinto, o lava-pés que Jesus fez, a questão de mulheres ensinarem ou terem autoridade, os papéis no casamento em Efésios. Como a gente lida com esses textos? Ah, agora você tocou num vespeiro. Esse é talvez um desafio hermenêutico ainda maior, e os materiais reconhecem isso, viu? Citam até uma conferência teológica grande sobre o assunto, onde basicamente saíram com perguntas mais refinadas do que com respostas fáceis. Imagina. Porque a própria prática das igrejas já mostra uma certa seletividade, né? Quase ninguém pratica o ósculo santo como cumprimento rotineiro, ou faz o lava-pés como ordenança regular. Exatamente, isso já mostra que na prática a gente reconhece que alguma coisa ali parece ligada à cultura da época. O problema é como decidir o que é permanente e o que era só para aquele tempo e lugar. E como fazer isso sem ser arbitrário, tipo, isso aqui eu não gosto, então é cultural, isso aqui eu concordo, então é para sempre. Esse é o risco. Qual a chave, então, que as fontes que você estudou oferecem para tentar resolver isso? Para ter um critério. A chave principal que as fontes apontam é a necessidade de diferenciar 2 coisas. O comportamento específico que o texto manda fazer, por exemplo, beijar, lavar os pés, usar um véu, e o princípio que está por trás daquele comportamento, por exemplo, expressar amor fraternal, demonstrar humildade e serviço, indicar submissão ou ordem nos papéis. Comportamento versus princípio. A forma versus a essência? Isso. O comportamento é a expressão cultural daquele princípio naquela época. E aí vem o pulo do gato. O mesmo comportamento pode ter significados diferentes em culturas diferentes. E mais importante ainda, o mesmo princípio pode exigir comportamentos diferentes em culturas diferentes para ser comunicado de forma adequada. Entendi. Então a pergunta-chave não é só o que o texto mandou fazer, mas sim qual princípio esse comportamento expressava e depois, esse princípio ainda é válido hoje? Exato. E se o princípio ainda for válido, e muitos são porque se baseiam no caráter de Deus ou na criação, a próxima pergunta é: a forma original, aquele comportamento específico, ainda comunica bem esse princípio na nossa cultura hoje? Ou virou algo estranho, que ninguém entende ou que até comunica outra coisa? Certo. Então, diante de um mandamento assim que parece ligado à cultura, as fontes dizem que temos basicamente umas 3 opções, é isso? Isso, as fontes geralmente esboçam 3 caminhos possíveis. Primeiro, reter tanto o princípio quanto o comportamento original. Achar que ambos são atemporais e devem ser praticados literalmente hoje. Por exemplo, algumas igrejas que ainda praticam o ósculo santo ou o lava-pés ritualmente. Segundo, reter o princípio porque ele é atemporal, mas mudar o comportamento para um equivalente cultural e encontrar uma forma na nossa cultura que expresse a mesma ideia. Talvez um aperto de mão caloroso, um abraço no lugar do ósculo, para expressar amor fraterno. E terceiro, descartar ambos, o princípio e o comportamento, por entender que os dois estavam tão interligados àquela cultura específica que não se aplicam mais de forma nenhuma. Algumas interpretações sobre o véu, por exemplo, vão por esse caminho, defendendo um igualitarismo total. Mas essa decisão, especialmente entre a opção 2, mudar a forma, e a 3, descartar tudo, parece bem delicada. Como a gente sabe se o princípio em si era só cultural ou se ele é atemporal, baseado em algo mais profundo? É aí que a coisa fica complexa. E onde as fontes tentam oferecer alguns critérios, mesmo reconhecendo que não são uma fórmula mágica e que ainda há debate. Para discernir se o princípio é transcultural, uma dica importante é olhar o motivo que o próprio texto dá para aquele princípio.
Se a razão apresentada está ligada à natureza de Deus, seu amor, sua santidade, sua justiça, ou à ordem da criação, a chance é grande de que o princípio seja atemporal, transcultural. Mas se o motivo for algo muito específico daquela situação? Aí talvez o princípio fosse mais limitado àquele contexto. Por exemplo, se o motivo fosse porque os pagãos fazem de outro jeito, Ajuda a avaliar o princípio. E para avaliar se o comportamento, a forma específica deve ser mantida ou adaptada. para o comportamento, as diretrizes que aparecem são mais ou menos assim. Primeiro, se um princípio que parece transcultural, como humildade e serviço, foi expresso através de um costume que era comum e tinha aquele significado naquela cultura, como lavar os pés dos hóspedes, então a forma, o lavar os pés, talvez possa ser adaptada para uma forma que comunique humildade e serviço na nossa cultura. O exemplo de Tiago 2 também entra aqui, não dar lugar de honra para o rico na reunião. O princípio de não fazer acepção de pessoas é eterno, mas a manifestação específica disso pode variar hoje. Entendi. Que mais? Segundo, se a escritura proíbe uma prática que era comum na cultura pagã da época, pense em idolatria, imoralidade sexual, práticas de feitiçaria, e essa proibição está claramente ligada à santidade de Deus e à sua vontade moral revelada, é muito provável que essa proibição específica seja transcultural. Não é só o princípio geral de ser santo, mas a proibição daquela prática em si. E terceiro, ajuda a olhar para quem o mandamento foi dado originalmente. Foi uma instrução para uma igreja específica, lidando com um problema local, ou parece ter uma aplicação mais ampla desde o início? Isso pode dar pista se era uma prática mais local ou algo pretendido para todos. Certo. Então, juntando tudo isso, as fontes sugerem tipo um passo a passo para a gente tentar traduzir um mandamento desses? Sim, dá para esboçar um processo em uns 5 passos, baseado no que as fontes discutem. Passo 1. Discernir o princípio. Qual é a ideia central, a razão fundamental por trás daquele comando específico? Qual valor ou verdade ele está expressando? Ok. Primeiro entender a essência. Passo 2. Avaliar se esse princípio é transcultural. Usando aqueles critérios que falamos, o motivo está ligado a Deus, à criação, ou algo muito local. A presunção inicial, segundo algumas fontes, deveria ser pela transculturalidade, a menos que haja forte evidência em contrário, porque muitos princípios se baseiam no caráter imutável de Deus. Certo. Verificar se a essência vale para sempre. E depois? Passo 3. Avaliar a aplicação comportamental hoje. Se o princípio é transcultural, a pergunta é: aquela mesma forma de agir ainda expressa adequadamente o princípio na nossa cultura? Ou virou algo esquisito que ninguém entende ou que até passa a mensagem errada? E aqui um cuidado. A expressão pode precisar ser contracultural, como Paulo diz em Romanos 12. O critério não é se a nossa cultura gosta ou aceita, mas se a forma ainda comunica o princípio divino. Entendi. Não é para ser fácil ou popular, é para comunicar a verdade. E se a forma original não funciona mais? Aí vem o passo 4. Propor um equivalente cultural, se for necessário e possível. Se a forma antiga não comunica mais, buscar uma ação, um comportamento na nossa cultura que expresse o mesmo princípio de forma clara. O exemplo do aperto de mão ou abraço pelo ósculo. Se não existir um equivalente óbvio, talvez seja o caso de criar uma nova forma cultural significativa dentro da comunidade cristã. E se mesmo depois de tudo isso a gente ainda ficar na dúvida, não sei se isso era só para eles ou se é para a gente também. Aí entra o passo 5, que é um princípio de humildade e cautela. Na dúvida persistente, depois de ter estudado seriamente, a recomendação de muitas fontes é errar pelo lado da obediência, ou seja, tratar o mandamento como transcultural por segurança. É melhor ser considerado escrupuloso demais e obedecer do que correr o risco de descartar algo que Deus realmente requer de nós. Mas isso é o último recurso, né? Não a primeira desculpa para não pensar. Exatamente. É para quando a dúvida honesta permanece após o esforço de análise, não para evitar o trabalho. Bastante coisa para pensar, mas faz sentido. É uma busca por equilíbrio, né? Fidelidade ao que foi dito e relevância por que a gente vive. Então, recapitulando o que a gente conversou hoje, baseado nessas fontes,
Vimos primeiro um método para extrair lições das narrativas bíblicas, essa dedução de princípios. Vimos como funciona com Nadab e Abiú e com as táticas da tentação em Gênesis 3. E depois mergulhamos na questão mais espinhosa dos mandamentos específicos, explorando como diferenciar a forma cultural do princípio atemporal, e vimos um processo aí de 5 passos para tentar fazer essa tradução cultural. Isso. O objetivo é sempre esse: que a leitura da Bíblia não seja só um exercício intelectual ou histórico, mas algo que de fato transforme a nossa vida, nossas atitudes, nosso relacionamento com Deus e com os outros. Com certeza. E sabe, pensando em tudo isso, talvez a reflexão final que emerge dessas leituras seja a seguinte: ao tentarmos aplicar esses textos tão antigos, talvez a maior tensão não seja só entre o texto e a nossa cultura moderna lá fora. Talvez a tensão mais profunda seja entre a nossa própria vontade, o nosso eu acho, o nosso eu quero, e a vontade de Deus, como ela está revelada ali no texto. O desafio constante é esse equilíbrio: ser fiel ao significado original, sem medo de ir fundo, e ao mesmo tempo buscar uma relevância que realmente mude vidas hoje. Sem cair na armadilha de diluir a mensagem só para agradar a cultura, nem na de transformar a Bíblia num fóssil bonito, mas sem vida para nós. É uma busca contínua, né? De entendimento e, acima de tudo, de submissão à palavra.